Uma gigante mundial de cosméticos anunciou essa semana que está abandonando os testes em animais. Olha, esse tema gera muita polêmica e é disso que a gente vai falar nesse vídeo aqui do Vegflix que está começando agora. Olá pessoal, tudo bom? Olha, o tema hoje vai ser um pouco longo esse vídeo, hein? Mas você está convidado a acompanhar tudo porque tem bastante coisa para a gente falar, coisas importantes. O primeiro, você viu que a chamada aí é sobre uma gigante que anunciou que vai parar de fazer testes. Mas a minha pergunta aí para você que está assistindo, você entende o que realmente são esses testes? O que tem por trás disso? E por que eu e muita gente somos contra esses testes? Vamos falar agora no começo um pouco sobre isso? Bom, os testes em animais são basicamente um modelo que a ciência desenvolveu ao longo do tempo, onde eles utilizam o animal, né, o animal vivo, como são chamadas cobaias, e fazem testes de diversos tipos. E é claro, esses testes normalmente têm o intuito, o objetivo de gerar algum tipo de problema no animal, seja problema no estômago, nos olhos, seja problema na pele, seja lá o que for, e eles estudarem como poder reagir a esses problemas. De cara você já imagina o quanto esses animais sofrem. De forma geral, se você for perguntar, na hora as pessoas respondem que, olha, eu sou contra teste, um absurdo fazer isso com o animal. Mas quando as pessoas são levadas a crer que somente utilizando animais é que a gente tem o desenvolvimento da ciência, principalmente quando a gente fala em questões de fármacos, né, de remédios, de atendimento a pessoas doentes, aí muda, né? Aí vem aquela questão que sempre se usa de forma até um pouco terrorista, de que, mas se a gente não fizer isso, a gente não tem como salvar a criança, o bebê, o seu filho, a sua vida, e aí a gente dá aquela travada, né? A maioria das pessoas fala, não, então eu sou a favor, vamos fazer, como se fosse a única forma. E é claro, nós que defendemos o abandono dos testes em animais, nós argumentamos que, bom, se a gente continuar com esse modelo, é claro que a gente não vai desenvolver novos processos. É assim que funciona, o dinheiro entra, o dinheiro financia as pesquisas e geralmente as pesquisas utilizam animais. Ou seja, a gente não desenvolve outros modelos. Mas não quero ser aqui injusto, né? É fato que ao longo do tempo a gente vem sim desenvolvendo, uma parte desses recursos começam a ir para processos, né, para modelos em que não são utilizados os animais, que são chamados normalmente e até cientificamente como os métodos alternativos ou substitutivos, que eu particularmente prefiro chamar de métodos modernos, que não usam os animais. Bom, mas isso dá um pano para manga e a gente pode falar muito mais sobre isso. Eu vou cortar e começar a entrar em outros aspectos. O primeiro deles, e lembrando, a gente vai falar mais sobre cosméticos, principalmente por conta desse anúncio dessa gigante, a gente vai falar mais sobre isso. Mas você tem ideia dos testes, como eles acontecem? Bom, eu vou citar alguns que são os mais conhecidos, né? Tem o LD50, que é o Lethal Death 50, que eles pegam um grupo de animais e, através de doses cavalares de uma substância, de várias substâncias, de determinadas substâncias, eles determinam qual é a dose letal para metade daquele grupo. É claro que a outra metade também não está nada bem e acaba sendo eutanasiada. Esse é o Lethal Death 50, né? Que é o LD50. Existe também o teste DRYSE, que é muito usado nos olhos de coelhos. Exatamente. Eles pingam a substância no olho do coelho e analisam as reações. Mas é um uso contínuo. Esse animal chega a ser preso para não coçar os olhos. E olha, durante semanas esse teste é continuamente feito e vocês não têm ideia. Não vou colocar aqui imagens porque não é esse o interesse. Mas se você quiser, tem vários vídeos que mostram esses modelos e esses testes, o que acontece com os animais. Então, por conta disso, né, por conta de toda a violência, de toda a crueldade com os animais, a gente tem cada vez mais um movimento crescente que luta contra esses testes. E olha, uma das questões mais importantes que a gente tem que avaliar, por que nós somos contra, é o seguinte fato. Os especialistas, os pesquisadores, usam os animais argumentando que eles são semelhantes aos humanos e por conta dessa semelhança é possível avaliar o que acontece utilizando essas substâncias. Mas vamos pensar, se eles são semelhantes nas reações, ou seja, se eles são semelhantes naquilo que acontece com o corpo, com o organismo deles,
não é claro que também as reações, o sofrimento serão muito semelhantes quando comparados aos seres humanos? E nesse contexto, não seria lógico, uma atitude lógica, a gente conceder os mesmos direitos que os humanos têm de não sofrerem isso de forma direta e intencional? Eu acho que realmente os animais, se eles têm essa semelhança, a consequência lógica para a nossa postura é exatamente da gente negar que os animais sejam expostos a esse tipo de ação, a esse tipo de pesquisa. Por conta disso, nós temos um movimento grande de pessoas que lutam, instituições que lutam para que empresas abandonem ou nem comecem a fazer testes em animais. E nesse contexto, a gente tem essa gigante que é a Avon. Eles têm atividade em mais de 100 países, mas por conta da China, eles mantinham testes que são, ou que eram, a gente vai falar um pouco sobre isso, obrigatórios lá na China. E a Avon informou essa semana que não vai fazer mais testes por conta de algumas mudanças na legislação chinesa e agora ela está anunciando que abandonou todos os testes. O que isso significa? Como a gente pode avaliar e o que realmente está acontecendo? Porque teve polêmica aí em relação a se realmente isso era verídico ou não. A primeira coisa que a gente deve pontuar é relativa à legislação que foi aprovada agora na China, agora não, no primeiro semestre desse ano, em relação aos produtos testados. Então, produtos importados, ou seja, que não foram fabricados na China e que são revendidos regularmente lá na China, esses têm que passar por testes em animais. Seja ele durante o processo de produção, e aí a empresa tem que demonstrar isso, mas também esses produtos estão sujeitos a serem testados, mesmo depois de prontos, na prateleira, caso haja uma necessidade, caso um consumidor, por exemplo, reclame, diga que teve algum problema na pele, alguma coisa. Então, esse produto de uma empresa que exporta para a China, que não tem fábrica na China, e esse produto é vendido regularmente nas gôndolas, nas lojas chinesas, esse produto pode sim ser testado em animais. A segunda coisa que a gente deve pontuar é a relação das empresas que fabricam os produtos na China. Ou seja, as empresas que produzem cosméticos, lembre-se, a gente está falando de cosméticos na China, eles não precisam mais, não há uma obrigatoriedade de se testar em animais. Vê se vocês entendem aí o que a China está tentando transformar a legislação deles em prol do próprio país. A ideia, e é o que se fala, e eu conversei muito com um especialista da área antes de fazer esse vídeo, perguntei várias coisas em relação a isso. Ele acompanha como as empresas lidam com as legislações, principalmente a questão na China. Então, o que se comenta aí nos bastidores é que o que a China está tentando fazer é levar as empresas para território chinês, porque aí elas ficariam liberadas, não precisariam desses testes em animais. E tem alguns outros detalhes ali que são interessantes, Por exemplo, o e-commerce, Então, lembra que eu falei que o produto importado, vendido na China, pode passar pelos testes, mas quando é um e-commerce, ou seja, o produto chega via essas plataformas digitais, não, aí o produto não precisa ser testado em animais ou não está sujeito a esses testes em animais. Coisa meio louca, E tem alguns produtos que eu não lembro exatamente quais são, mas existem alguns produtos, acho que desodorante, alguma coisa assim, que aí não entra nisso, aí tem uma legislação diferente. E aí, o que realmente se diz, e a intenção da Avon, é fazer com que esses produtos em si não sejam vendidos mais na China. Mas tem uma outra coisa interessante para a gente avaliar. É bom a gente lembrar que alguns meses atrás, a Avon, houve o anúncio da compra da Avon por parte da Natura. A Natura, que já era uma empresa que havia anunciado, que anunciou há algum tempo, que já não testa mais em animais, e isso gerou, uma dúvida em relação a, como eles tinham acabado de anunciar que não iam testar mais em animais, e de repente, o que acontece? Eles compram uma empresa que testava, ainda que fosse só para o território chinês, mas ainda testava. E o que a gente pode avaliar aí é que, de repente, com essa junção, e já com o conhecimento que a Avon tem do mercado chinês e internacional, pode ser que tenha sido um passo aí para a Natura influenciar, se é que dá para a gente usar esse termo, em economia não é muito bem isso, mas influenciar a Avon a abandonar, encontrar formas de abandonar os testes em animais
e a Natura começar a entrar em novos mercados. Pode ser que a gente esteja vendo aí um movimento de xadrez nesse mundo dos negócios ligados a cosméticos e que, no caso, pode trazer benefícios para os animais. É assim que a gente espera, é assim que a gente está vendo esse anúncio aí da Avon. Agora, é bom a gente lembrar o seguinte: esse anúncio não significa que a Avon, eles têm produtos que estavam sendo testados, eles têm produtos, que vão ser lançados provavelmente em 2020 e com certeza esses produtos ou já foram testados ou estão em fase aí de desenvolvimento. Pelo que a gente sabe, são milhares de insumos, ingredientes utilizados e essências e tudo mais. Eu acho que há um tempo, um período, e o próprio comunicado diz aí de alguns anos em que eles vão se adaptando. E aí isso gera aquela dúvida, Tá, mas e aí? Um vegano usa ou não? Ou mesmo um não vegano, uma pessoa que não quer produto testado em animal? Que, aliás, deixa eu comentar aqui, Você que procura produtos não testados em animais, eu acho muito legal, mas lembre-se, tenta dar um pulinho extra, Tipo, porque você não quer testado em animal porque tem crueldade com os animais, imagino que seja isso, você não gosta da ideia. Mas se tem insumo, se tem ingrediente animal, esse insumo veio de crueldade com os animais de outra forma, que não o teste, mas que veio de outra forma. Então tá aí uma dica boa para você que não é vegano e que de repente quer buscar produtos não testados em animais. Dê um passo adiante e procure produtos veganos. Bom, isso daria para a gente falar muito. Eu quero inclusive levantar algumas questões aqui para vocês pensarem e a gente poder desenvolver isso, porque eu sempre comento que esse movimento é novo e várias das questões a gente tem muitos detalhes e a gente é colocado à frente de situações em que a gente não esperava, não entende, e muitas vezes a melhor coisa é a gente ter uma tranquilidade e pensar, debater, conversar para realmente ter uma ideia. Aliás, quero dizer que esse é um tema que há algum tempo eu já abordo. Inclusive, olha, eu já lancei até um livro sobre esse tema, O Último Teste, tá aí, Natal chegando, boa dica, que depois virou a continuação, A Última Morte. Deixa eu mostrar, fazer o merchan completo, mas é porque tem a ver, Mas só lembrando que O Último Teste, ele foi escrito basicamente voltado para abordagem, para a questão do uso de animais em pesquisas. E por conta desse livro e por outros apoios, iniciativas que eu fiz parte e tudo mais, eu ganhei em 2015, olha que legal. Vira e mexe, vocês veem ali atrás esse coelhinho, mas esse coelhinho eu ganhei, é o primeiro prêmio Palmas para o Bem, que eu recebi lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, pelas mãos do Fórum Municipal de Proteção e Defesa Animal. Foi muito legal, a gente teve um bate-papo lá quando eu recebi isso. E eu falei que eu ia fazer algumas indagações. Tem muita coisa que eu queria comentar aqui. Quero saber se vocês gostariam que eu gravasse mais, falando sobre alguns detalhes, algumas coisas que muitas vezes a gente nem para pensar nesse mundo que é o uso de animais em pesquisas, ou a gente vendo de forma positiva, que é o abandono do uso de animais em pesquisas. Mas lembra que eu queria fazer uma pergunta para vocês aí, deixar para vocês responderem o que vocês acham? Ou pensarem, não precisa nem escrever nos comentários. Se você agora no Natal, ou em qualquer outra época, recebe um produto, ganha um produto de presente que foi testado em animal, mas no caso a empresa acabou de anunciar que não mais fará testes em animais. Ela se ajeita e tudo mais. Eu provavelmente entendo que a resposta sua, se você é contra teste animal, você não vai usar aquele produto. Mas imagine que passa 10, 15, 20 anos, aquele produto não sai de linha, aquele produto continua sendo produzido, mas não mais sob a ótica ou sob o peso das pesquisas em animais. E aí, 15 anos depois, você ganha o mesmo produto. Aquele que você não tinha aberto, estava lá guardado, você não queria nem ver, porque fazia parte dos testes em animais, e o mesmo produto, só que 15 anos depois, já devia estar meio estragadinho, mas vocês entenderam a ideia. E aí, esse produto antigo não é vegano? E esse que é idêntico, mas por conta de vir numa outra época, é vegano? Olha, até a minha cachorra aqui tá querendo responder. Gente, antes de terminar, experiência vegana Vegflix lá no Hotel Serra da Estrela. Não perca um final de semana no paraíso pros veganos. Comida vegana que vocês não têm ideia. Várias atividades, bate-papos, participação do Emiliano Dávila, da Natália Rosa, da Alessandra Lúlio e a Renata Cortella também confirmou, além, é claro, dos Vegflixers. Se informe, porque, olha, você não pode perder 14 a 16 de fevereiro, um final de semana antes do carnaval. Que carnaval nada, né? Vegflix, Universo Veg, em um só canal.